tarde a todos e a todas. Estamos mais uma vez nos preparando para a reflexão da tarde a respeito do princípio inteligente, a evolução do princípio inteligente. Então, nesse momento, eu desejo convidar a todos para que possamos, assim, acalmar nossas mentes, serenar nossos sentimentos, buscar a sintonia com os espíritos amigos e superiores que nos envolvem a todo momento, para conseguirmos realmente essa sintonia e juntos vibrarmos na faixa superior para levar esse sentimento mais puro àqueles nossos irmãos que mais necessitam, incluindo nós também, que tanto necessitamos do auxílio, do amparo, da proteção, da instrução desses veneráveis missionários de Jesus que se fazem presentes em nosso meio. Assim, nós vamos buscar a calma, vamos buscar a harmonia, para buscarmos juntos Jesus, nosso Senhor e Mestre. Lembrando de João, o apóstolo querido, quando pede ao Mestre que nos ensine a orar. E o Mestre não titubeou e, abrindo sua boca, trouxe para nós esse magnífico poema, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas faltas. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos de ideal, de caminhada, do grupo Espírita Ajudando a Caminhada. Meu nome é Odenival, vocês já me conhecem de algum tempo. Então nós vamos dar sequência ao estudo do tema que o Rodrigo nos propôs, que é a evolução do princípio inteligente. Então nós vamos, para esta tarde, lembrar da contribuição dos espíritos superiores, lembrar de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele traz para nós referências a respeito desse princípio inteligente. E ele começa falando no capítulo 5 das células e corpo espiritual, os princípios inteligentes rudimentares. Ele coloca lá para nós, que no transcurso dos tempos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Interessante que tanto no plano material como no plano espiritual nós temos a constante mutação desse princípio inteligente. E ele fala também a respeito das formas das células, que são animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica,
e que eles assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que os agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Olha só que interessante. Então nós vamos vendo aqui essa questão da evolução, porque é muito cômodo hoje nós falarmos a respeito da evolução do princípio inteligente e temos, se pegarmos por base o princípio inteligente, ou seja, nós, as criaturas espirituais reencarnadas no planeta, utilizando a maquinaria física, nós não conseguimos muitas vezes atentar para todo esse trabalho dos arquitetos siderais, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que realizaram todo um árduo trabalho para que chegássemos hoje no estágio em que nos encontramos. Então vamos ver aqui mais um pouquinho o que diz André Luiz. Ele diz assim, são cenócitos ou micro-organismos que podem viver livremente como autócitos ou como parasitos, sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividades particulares, como por exemplo na musculatura cardíaca. Olha aí, a musculatura cardíaca. Lembra que nós comentamos no início que o coração, ele funciona independente da nossa vontade ou não, ele bate automaticamente. Então, olha aí, em atividades particulares, como por exemplo na musculatura cardíaca, ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histolística sobre a estrutura da organização materna. Olha que interessante. Células anatossomadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. Células em grupos, colônias, com movimentos perfeitamente coordenados. Quais as que se mostram nos volvocídeos, células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea. Olha, muito agradável observar essa condição. Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente a necessidade de todo esse trabalho para que tivéssemos chegado, onde nós chegamos. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções. Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. Que lhe competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega. A maneira de peças eletromagnéticas, olha aí, eletromagnéticas inteligentes, em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Misericórdia, como é lindo isso daqui, não? É música para nosso ouvido. Observa quanta inteligência, quanto trabalho realizado para nos brindar depois com a organização física que ora desfrutamos.